Olá pessoal, tudo bem? Então essa é a nossa terceira videoaula sobre programação para o web. Nessa videoaula a gente vai estar falando um pouquinho sobre formulários em HTML, ok? Beleza, então tem um slidezinho aqui, formulários para HTML. Então os formulários para HTML são formas da gente coletar dados do usuário. E esses dados depois vão ser processados, no nosso caso aqui, por um código PHP, por um script PHP. Sempre quando a gente preenche algum formulário, então esse formulário a gente vai ter que saber para quem que a gente vai enviar o formulário, então quem que vai receber ele e como que vai ter que ser feito esse envio, certo? Aqui a gente tem mostrando como que se faz para criar um formulário em HTML. Então a gente sempre vai ter a tag form e ela vai fechar a tag form. Dentro da tag de abertura do form, a gente vai ter qual que vai ser o método de envio. Então, pensa nisso daqui como se você estivesse enviando uma carta para um amigo. Você pode enviar via carta registrada, via SEDEX, via PAC. No nosso caso aqui, a forma de envio vai ser dois métodos do HTTP. Então, o método POST ou o método GET. Então, a gente vai entender melhor depois esses dois métodos quando a gente começar a falar sobre envio de formulários em PHP. No caso aqui agora é mais a parte da montagem mesmo do formulário. E qual que é a ação que deve ser executada? Então, quem vai receber esse formulário? Quem receber esse formulário vai fazer alguma ação com ele. Então, aqui eu vou colocar o nome do arquivo PHP ou da página PHP que vai receber esses dados e vai trabalhar com ele. Ok? No meio da tag de abertura do form e na tag de fechamento do form, eu vou colocar os meus campos de entrada. Então, vamos lá. Os campos de entrada geralmente são formados pelas tags, pelos elementos input, select e testArea, ok? Todos esses atributos, todos esses elementos, aliás, todas essas tags vão ter atributos na tag de entrada, que são o testArea não tem e o select não tem. Então, o input tem o atributo type, tem o name e tem o value. O select e o testArea vai ter o atributo name, ok? Dentro do input, a gente vai ter, como eu falei aqui, que a gente tem os tipos de entrada, então a gente tem esses possíveis tipos de entradas aqui para o elemento input, que é o texto, password, rádio, file, esses do HTML4 e esses do HTML5. Bom, então vou parar o slide aqui na aula 5, o slide na página 5, para a gente dar uma olhada como que funciona então a criação desses formulários, dos elementos do tipo de entrada input e alguns dos tipos aqui. Então a gente vai ver como que funciona, ok? Então, deixa eu sair aqui do slide. Vamos lá começar o nosso processo. Então vou instalar o Vertrigo. Clica lá no botãozinho na estrelinha do Vertrigo. Clica no botãozinho para iniciar o servidor, esconder essa janelinha. E aqui tem que estar com o maisinho verde. Se não tiver com o maisinho verde, não vai estar tudo funcionando. Então, quando eu pôr o maisinho lá, ele vai falar, ó, Apache e MySQL estão funcionando, ok? Muito bem. Vou abrir o nosso editor de texto, que é o Brackets. Abriu. Certo? Aqui vai estar o código que a gente estava trabalhando na última aula, que é o vídeo. Então, eu tinha criado na última aula uma pastinha, o diretório aula 1. Esse diretório está dentro da unidade C minha, C Vertrigo. Eu mudei o local de criação, né? Então não deixei em arquivos de programa, eu coloquei na raiz do C para eu poder escrever dentro dessa pasta, não ter problema. Dentro de C eu tenho a pastinha www, então todos os meus arquivos têm que estar dentro dessa pasta www para poder funcionar. Então lá eu criei, na aula passada, a pastinha aula 1. Nessa aula agora eu vou criar então outra pasta, aula 2, ok? Então eu vou vir aqui, em qualquer lugar, posso vir aqui, não, vou vir aqui mesmo, botão direito, aliás, perdão pessoal, se eu vir aqui em New Folder, eu vou criar uma pasta dentro de aula 1.
Então eu tenho que selecionar aqui, ó, Open Folder, ele vai pedir para mim selecionar uma pasta para abrir. Eu vou voltar para a raiz do www, ok? Vou criar uma nova pasta, então aula 2, dou Enter, e agora sim eu seleciono a pasta aula 2. Ele vai mudar aqui para mim, dentro de aula 2 não tem nada, e aqui ele vai criar a pastinha aula 2 também com ainda nenhum arquivo lá dentro. Então aqui eu vou clicar com o botão direito, New File, vou colocar então o nome de form 1.html, ok? Automaticamente ele vai ter criado aqui pra gente também um arquivinho form1.html. E aqui a gente vai criar os nossos códigos HTML para construir formulário. Na aula passada a gente tinha falado da estrutura básica do HTML, então abre tag HTML, o read e assim por diante, certo? O Brackets, o editor de texto nosso, ele tem uma série de recursos que facilitam a criação de páginas, por isso que a gente selecionou esse editor de texto. Aqui eu posso vir instalar outras extensões, então algumas plugins, algumas ferramentas que eu posso incorporar nesse editor. Não vem com ele, mas eu posso adicionar novas funcionalidades. Então a gente vai adicionar uma funcionalidade nova nesse editor nosso. Então eu vou clicar aqui, ó, Extension Manager. Às vezes ele demora um pouquinho, ele precisa se conectar com a internet. E aqui eu vou colocar HTML Template. Então, HTML Template. Certo? Vai mostrar alguns plugins aí. E a gente vai selecionar o plugin HTML Templates. Certo? Esse daqui, ó. HTML Templates, Trivial Augment. Vou clicar aqui no botãozinho instalar. Ele vai falar que está instalando. Já instalou. Fechar. Vou fechar aqui de novo. Ok, feito isso daí, ó, aqui no botãozinho editar, ele vai criar para a gente essa opção, HTML Templates. Se eu clicar aqui e falar, ele vai perguntar qual que é o padrão que eu quero, de tipo, colocar HTML5, automaticamente ele já cria para mim a estrutura básica do documento HTML. Então, doctype, e doctype HTML, HTML, o read, que é o cabeçalho, já com o TF8 para não ter problema de codificação de caracteres, o título que eu vou preencher, então, formulário 1, e aqui o corpo da minha página, então o que eu tenho que escrever no corpo, e fecho o HTML. Então ele já define algum padrão, um pouco de código aqui que eu não preciso digitar, isso já auxilia um pouco a gente. Depois a gente vai instalar outras extensões, mas conforme a gente for trabalhando, a gente vai mexendo com ela. Ok? Bom, então, para começar o formulário, eu tenho que colocar a tag form, então é um formulário. Vou dizer qual que é o método de envio desse formulário. Então, ele vai dizer aqui, ó, que eu posso enviar via GET ou via POST. Então, eu vou dizer que vou enviar via POST, a gente vai entendendo o que é isso mais para frente. E qual que seria a ação, para onde que eu vou enviar esse arquivo. Então, por enquanto, a gente vai deixar em branco, sem informação nenhuma. Fecho o tag form, ele automaticamente já completa para mim com a barra, ok? Se eu salvar esse código aqui, ó, lá em File, Save ou Ctrl S, então salvei, e abrir pelo navegador aqui, localhost, barra, aula 2, ele vai mostrar para mim form 1 HTML, clicar aqui eu não vou ver nada, então o formulário ele é invisível. O que eu consigo visualizar são os campos de entrada dentro desse formulário, ok? Muito bem. Então, vou criar aqui um primeiro campo de entrada. Então, dentro desse formulário vou falar que tem um input, uma entrada. O tipo dessa entrada é do tipo texto, então, tipo text. Cada entrada é como se fosse uma variável. Então, vocês lembram quando vocês aprenderam lógica de programação lá? A gente dá nome para as variáveis para identificar cada uma delas. Então, aqui para me dizer qual que é o nome desse campo, eu tenho que usar o atributo name. Então, o nome do campo é, por exemplo, nome mesmo, o nome cliente. Então, eu posso definir o nome da variável que eu quiser. Lembrando que é as convenções, né? Não posso
fugir das convenções de criar nome. Isso serve para a maioria das linguagens de programação. E o valor. Se eu deixar sem o atributo value, então ele vai estar um campo em branco. Se eu definir algum valor, ele já pode começar com algum valor também. Eu vou deixar assim por enquanto em branco para a gente ver e depois eu acrescento aqui algum valor para vocês verem como que fica. Então, arquivo, salvar, vou voltar lá, vou clicar, ele apareceu então um campo aqui para mim digitar, ok? Então, veja que ficou meio estranho, apareceu um campo só ali, mas a pessoa não sabe para que é aquele campo, o que ela tem que digitar naquele campo. Então é sempre interessante para cada campo de entrada que a gente criar, para cada input, a gente criar um label. Um label é um rótulo para o campo. Ele vai explicar o que é aquele campo, o que deve ser inserido dentro daquele campo. Então aqui eu vou colocar label, for quer dizer para, então um rótulo para quem? Então para essa variável aqui, ó, para nome cliente, ok? Então é sempre o mesmo valor que está em for, é o valor que está na variável name. Fecho aqui e aqui eu vou colocar. Digite o seu nome, ok? Salvar. Vou lá atualizar, ele vai mostrar para mim. Digite seu nome. Certo? Então isso daqui são os formulários. Eu vou criar um rótulo, vou definir um campo de entrada. Existem diversos campos de entrada. O mais simples aí deles é o campo texto. Bom, seguindo aqui o nosso passo a passo, então a gente viu o campo texto. Se eu quisesse, por exemplo, criar um campo de senha, o que seria diferente? Então, basicamente, eu só mudaria o tipo aqui, ó. Então, em vez de texto, seria password. Então, um campo para senha. Obviamente, depois você teria que mudar o rótulo, mudar o nome da variável e tudo mais. Mas aqui o que importa agora é a gente entender os tipos diferentes de entrada, certo? Então, tipo password. Vou lá, já está salvo. Então, se eu vim aqui no meu formulário e atualizar, agora ele vai mostrar como se fosse campos mascarados, escondidos, ok? Bom, vou voltar esse daqui para texto mesmo, então vai ficar o nome do cliente, e aí vou dar um Ctrl C no rótulo e no campo, e vou criar um para baixo aqui, ó, certo? Eu vou colocar aqui senha, por exemplo, escolho uma senha, e aí eu vou colocar aqui que o tipo é password. Senha tem que ser o mesmo valor do for aqui, e aqui o valor em branco. Lembra aqui do atributo value? Então, se eu colocar aqui já um valor, automaticamente ele já vai mostrar aqui para mim aquele valor, certo? Então, Ivan e o campo senha que eu criei. Está tudo ficando um do lado do outro. Se eu quiser quebrar isso daqui, usando HTML, depois a gente vai ver uma forma de fazer isso via CSS, eu posso colocar uma tag break, então um BR. Então, BR aqui, aqui e aqui. Então, agora vai estar cada um em uma linha, ok? Então, digite seu nome, escolha uma senha. Bom, aqui eu posso continuar, posso colocar um outro label. E vou colocar aqui o label for sexo. Entre as tags label, eu coloco o rótulo que a pessoa vai visualizar. E aí eu vou colocar um outro campo de entrada. Então, um input, uma entrada. Qual que é o tipo dessa entrada? Então, é um tipo rádio. O tipo rádio é um botãozinho que a pessoa pode selecionar um ou outro. Vou dizer o nome do rádio. Então, sexo. E aqui eu vou fechar já o valor, certo? Vou colocar outro rádio aqui, sexo também. Nesse daqui eu vou pôr value feminino, e nesse daqui o valor masculino, certo? Então agora tem dois campos que a pessoa pode selecionar. Vou pôr o BR também para quebrar, ok? Então BR aqui,
BR aqui, BR aqui. Cada um vai mostrar em uma linha. Quando eu exibir isso daqui, vocês vão ver que só vai aparecer sexo e duas bolinhas. Vamos lá. Vou atualizar sexo e duas bolinhas para marcar. Mas qual que é cada uma dessas bolinhas? Bom, então eu tenho que dizer aqui na frente qual que é. Eu sei qual que é o valor. Se eu tiver marcado, vai ser esse valor que vai ser enviado, que a variável vai ter. Só que a pessoa precisa visualizar aquilo lá. Então vou colocar aqui na frente. Feminino. E aqui, masculino. Certo? Na hora que eu atualizar lá, então vai aparecer feminino ou masculino. Muito bem. Vou criar aqui um outro label. Aliás, vou copiar esses três aqui que a gente já fez. E vou colocar aqui interesses. Nesses interesses, por exemplo, a pessoa pode falar que tem interesse por várias coisas. Então ela pode marcar mais de uma opção, diferente do tipo rádio, que ela só pode marcar uma opção. Então, nesse caso aqui, em vez do tipo rádio, eu vou criar um checkbox. Então, uma caixa de checagem. Ok? Um checkbox. Tipo aqui, checkbox também. Mesmo nome para todos. Interesses. Valor. Por exemplo, livros. Livros. Filmes. Vou aproveitar aqui esses dois, Ctrl C, Ctrl V, futebol, deu um branco aqui, o que a gente pode pôr? Vamos colocar qualquer coisa, pessoal. Esporte. Já tem esporte, futebol ali, mas não tem problema. É só para a gente fazer o teste. Esporte. Muito bem. Então agora a gente tem caixas de seleção. A pessoa pode marcar mais de uma opção. Está salvo. Vou atualizar. Aqui ele veio e criou para mim, então, o label interesse. E aí eu posso marcar mais de uma opção. Ok? Diferente do rádio, que eu só posso marcar uma opção. Muito bem. Como tipos input aqui, ainda como tipos input, esses aqui são da versão 4 do HTML. Agora com o HTML5 expandiu bastante os tipos de entrada. Então a gente tem uma lista meio que gigante aqui, certo? Então a gente viu o tipo de texto, de password, o rádio, o checkbox. Este daqui, o file, é bem interessante. Então, vamos criar um file aqui, ó. Vou pegar aqui, Ctrl C. Vou colocar aqui foto, por exemplo. Foto. File. Foto. E aí eu vou tirar esse texto daqui que não precisa. Envie uma foto, certo? Então, o tipo file é para enviar arquivos. Então, posso enviar imagens, PDFs, documentos no Word, Excel e por aí vai. Então, é para enviar arquivos. Então, se eu vir aqui atualizar, ele vai aparecer um botãozinho para mim, ó, envia um arquivo. Se eu clicar aqui, ele vai permitir com que eu selecione qualquer arquivo, no caso aqui por um PDF, e aí está selecionado lá, certo? Então, para enviar arquivos. Ainda do HTML4, o último que a gente vai ver do HTML4, dos tipos input, mas ainda não é o último, tem mais um, mas não é um campo muito de entrada. É o hiding. O tipo hiding, como o próprio nome já diz em inglês, é um tipo escondido. Então, a pessoa não vai visualizar esse valor aqui, certo? Então, ele é um
campo escondido, ela não consegue entrar com os dados nele, mas é interessante, a gente precisa ter essas informações escondidas, às vezes, para poder estar manipulando de forma correta o nosso formulário quando estiver trabalhando com PHP. A gente vai ver aqui, eu coloquei um ID do cliente, seria, por exemplo, uma chave primária, para, se fosse, por exemplo, atualizar o dado de um cliente, a pessoa não pode mudar o valor da chave, mas tem que ser enviada para ela saber quem que vai ser atualizado, ok? Eu vou salvar aqui, ó. Esse campo aqui do tipo hidden, a gente não visualiza ele, então o último que a gente vai ver é o tipo file. Então, ó, atualizar, então, ó, isso daqui a gente não consegue ver. Eu deixei o mesmo título, né? Vou colocar aqui, ó, campo escondido, certo? Salvar, e aí a pessoa não consegue visualizar. Esses outros tipos aqui, ó, já são da versão nova do HTML. Então, por exemplo, campos para preencher telefone, isso daqui é interessante para smartphone. Então, se a pessoa está abrindo seu site pelo smartphone, e a hora que ela clica aqui nesse campo tela, ela tem a opção de selecionar os contatos dela. O campo search é para pesquisa, então vai se comportar como se fosse um campo de pesquisa, que nem aquela barrinha do Google. E-mail, então para mim poder digitar e-mails, aí ele vai fazer a validação, se tem o arroba, se não tem, o URL. Todos esses aqui são para datas, então hora, data e hora, só a data, só o mês, só a semana, data local, que faltou um L, perdão, para campos numéricos, para intervalo de valores, range, e para color, certo? Então, qualquer um desses aqui que eu substituir no tipo type, eu vou ter, vai ser para a entrada de algum valor específico, definido pelo tipo, e cada navegador vai mostrar de uma forma diferente, então isso não é muito obrigatório, a forma como cada navegador exibe aquele elemento, ok? Então, por exemplo, se eu vim aqui, copiar isso daqui, Ctrl C, e colocar aqui uma data de nascimento, então data, nascimento, pus junto porque é o nome de variável, então o nome de variável não pode ter espaço. Aqui no que a pessoa vai ver, eu vou e coloco com espaço, data de nascimento, ok? Então são nomes de variáveis. E aqui eu vou pôr o tipo date, que é o tipo de data. Vou salvar, que eu vou tirar o valor, porque agora não pode ser valor 1. Vamos lá, atualizar. Então aqui ele já criou para mim data de nascimento. Se eu clico aqui na setinha para baixo, ele já mostra um calendário, onde a pessoa pode selecionar uma data, ok? Bom, eu vou deixar aí como atividade depois para vocês, testar esses outros tipos aqui, ó. Então ver como que é o comportamento de cada um deles. Antes da gente fechar essa parte de formulário, a gente tem que falar agora sobre esses dois companheiros aqui, ó, esses dois campos de entrada também, o submit e o reset. Por enquanto aqui, ó, só tem campos para as pessoas poderem entrar com os dados, selecionar o que elas querem e tudo mais. Só que eu ainda não tenho um botão para enviar esses dados, ok? Então, para enviar esses dados, a gente vai ter também que ter um campo de entrada. Só que esse campo de entrada é do tipo submit. O que quer dizer submit? Submit quer dizer que eu vou submeter os dados, que eu vou submeter o formulário. O que é submeter? Submeter é enviar. Na hora que eu clicar nesse botão, eu vou estar enviando os meus dados para quem? Para quem estiver dentro do valor action aqui do formulário. Então, o arquivo que eu dizer aqui dentro, por exemplo, a página PHP, os dados vão ser enviados para esse arquivo aqui e esse arquivo vai processar eles, ok? Então, só continuando lá, então, input type submit, e aí eu coloco o value, qual que é o valor que vai estar mostrando dentro desse botão para mim. Então, vou colocar aqui dentro do valor, cadastrar. Esse valor cadastrar é o texto que vai mostrar dentro do meu botão. Vou salvar, vou aqui atualizar, e aí tem o botãozinho cadastrar.
Na hora que eu clicar aqui em cadastrar, ele vai enviar os dados para a página PHP, certo? Por enquanto deu erro, porque essa página ainda não existe. Junto com o botão submeter, tem o botão reset. Esse botão reset, ele volta o formulário para o valor que ele tinha no início. Então, por exemplo, nesse caso aqui está tudo desmarcado, os meus campos. O único valor que está preenchido aqui é o campo nome do cliente, que está com o valor IVAN, certo? Então, vamos lá. Supondo que eu vim aqui, ó, já estava lá IVAN, vou colocar Paulino. Vou pôr Paulino. Vou pôr uma senha, vou selecionar o sexo e tudo mais, a data aqui. E aí, se eu clicar, por exemplo, em cadastrar, opa, eu não atualizei a página, o botão reset não apareceu, e eu não mudei o título dele aqui. Limpar. Vamos lá de novo. Então, estava o valor cadastrar, limpar. Atualizar. Vamos lá de novo. Estava uma senha, os interesses, data de nascimento, a data qualquer. Então, o botão cadastrar envia os dados. O limpar volta o formulário para o valor que ele tinha antes. Então, no caso, o valor anterior era esse campo só com IVAN e o resto tudo limpo. Então, limpar, limpou todos os campos e voltou o campo nome para IVAN. Certo? Então, esses são os campos de input. Fora os campos de input, eu ainda tenho outros campos diferentes. Um deles é o select. Esse campo select também vai ter um nome, que é para mim dizer qual que é o nome da variável, estado, e esse campo aqui permite com que eu tenha diversos valores. Ele seria semelhante aqui ao meu checkbox, só que em vez de criar várias caixinhas, ele cria uma só que a pessoa pode selecionar, ok? Então, select, tem o atributo nome, e aqui dentro eu vou colocar quais são as opções que a pessoa pode selecionar. Então, por exemplo, uma opção, que é o valor, como estou colocando estados, vou colocar, por exemplo, estado MG, Minas Gerais, aqui eu vou colocar Minas Gerais. Posso vir aqui colocar outro, posso pôr todos aqui no caso. Paulo. Então, por exemplo, criei uma caixinha de seleção com 3 opções que a pessoa pode selecionar. Então, se eu vir aqui em atualizar, ele vai criar para mim também. Eu não coloquei o rótulo, então por isso que ele não está mostrando, também não pus o BR, por isso que ficou na mesma linha. E aí ela pode selecionar aqui uma das opções. Então esse é o campo Select. Só para ficar o padrão, então vou colocar um label também para ela. Importante que todos tenham o estado. E aqui o único BR que eu preciso pôr é só aqui mesmo, na frente, depois no final do select. Essas opções aqui, ó, elas estão dentro do select, então não preciso pôr BR na frente de cada um, ok? Vou salvar de novo, atualizar. Então, agora ficou melhorzinho, mais visível. Esse tipo de select aqui eu posso selecionar apenas um elemento. Eu posso, se for o caso de selecionar mais, eu posso colocar aqui mais um atributo, que é o múltiplo, e aí ele vai dizer que são múltiplos valores que eu posso selecionar de uma vez. Vou lá, atualizar, e aí ele permite com que eu selecione mais de um, certo? Então, se não for múltiplo, ele se comporta como se fosse um rádio. Se for múltiplo, como se fosse uma caixa de seleção checkbox. Outro elemento aí, que também não é o input, é o text area. O text area, ele é uma área de texto, também é para entrada de textos, só que textos maiores, certo? Então, vou colocar aqui, por exemplo, perfil. Qual que é o perfil da pessoa?
Aí, se eu quiser escrever algum texto, eu tenho que colocar o texto entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Essa daqui é a maior diferença do textiário para o input. O input, o texto que a pessoa vai ver, está dentro do value, geralmente, certo? Dentro do value. No textiário, não. O textiário está entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Vou pôr um rótulo aqui para ele também. Vou pôr um BR para quebrar a linha. E aqui eu vou colocar perfil. E aqui, perfil. Salvar lá na nossa caixa. Então eu vou ter uma caixa maior aqui, que eu posso descrever muitas informações. Certo? É diferente do campo de texto normal. Beleza. Se eu clicar aqui, ó, em cadastrar, então ele vai enviar os dados já para a página de cadastro. Aqui eu ainda posso colocar alguns atributos novos também do HTML5. Por exemplo, no caso aqui do input, o atributo required. Então, esse required quer dizer que o campo é requerido, que tem que ser cadastrado, não pode ficar em branco. Então, se eu vim aqui atualizar minha página e clicar em cadastrar, required. Tá. Veja bem como o professor está ficando meio louco. Então, eu coloquei o required aqui no bracket, certo? Falando que o campo nome do cliente é requerido. E a hora que eu clico em cadastrar, não está requerendo o campo, porque já está digitado o nome, né? Então, se eu apagar aqui o campo nome e clicar em cadastrar, ele vai falar, preenche esse campo, certo? Então, como já estava preenchido, ele estava passando direto. Se não preencher, ele acaba dando erro. E eu posso colocar esse required para todo mundo. Eu posso pôr um título aqui também. Esse título é para a pessoa saber, ter alguma informação a mais sobre o campo. Então, por exemplo, preencha o campo de nome do cliente. Então, uma informação um pouco mais detalhada. Atualizar. Se eu pôr o mouse em cima, vai mostrar aquela informação. Se eu pegar e tentar cadastrar também, só mostra o erro, ok? Bom, tem alguns outros parâmetros aqui, por exemplo, aqui ainda no campo nome, então eu falei que ele é requerido, falei que ele tem um título, e eu posso falar que ele tem, por exemplo, um placeholder. Esse placeholder é o texto que aparece quando o campo está vazio. E a hora que a pessoa clica em cima do campo, ele some para ela poder digitar a informação. Então, por exemplo, digite seu nome aqui, ok? Vou lá, vou atualizar a página, tem o Ivan, que era o que estava inválido. Se eu apagar, ó, aí ele aparece lá, digite seu nome aqui. Isso daqui é um placeholder. A hora que eu digito, ele apaga. Está vazio o campo, ele dá a dica para a pessoa. Ok? Beleza. Bom, pessoal, então, a princípio, os campos os formulários são isso, certo? Então, aqui depois vou disponibilizar para vocês o slidezinho, mas é coisa simples também, não tem muita coisa. A gente falou sobre tudo isso daqui. Aqui ficou faltando falar sobre o partner e sobre o autofocus. Vamos então só terminar esses dois aqui, a gente encerra o vídeo de hoje. Bom, o autofocus, como o próprio nome diz, foco automático. Então, o cursor do mouse já vai estar piscando sobre o formulário a hora que iniciar, a hora que eu abrir a página. Eu verifico, atualizei a página, nada está selecionado. Se eu vim aqui, ó, e colocar o autofoco no campo senha, por exemplo, então input, password, value,
autofocus. Então, estou falando que o foco vai estar no campo senha. Atualizar, automaticamente o campo fica aqui, ó. Então, lá, atualizar de novo, o foco foi para o campo senha automaticamente. E o campo partner, ele usa uma expressão regular para definir o tipo de formatação. Por exemplo, eu vou pegar esse campo senha aqui, ó. Vou duplicar ele e vou criar um campo CEP, por exemplo. Então, aqui, campo CEP, digite um CEP, tipo deste, CEP, e aí aqui eu vou colocar que ele é requerido, required, e que ele tem um padrão, pattern. O padrão que eu vou dizer é que ele é decimal e tem que ter 5 dígitos, vai ter um tracinho, depois vai ter outros dígitos, mais outros 3 dígitos, certo? Isso daqui é uma expressão regular, aí dependendo se você vai quiser mais padrões de validação, a gente vai ter que dar uma estudadinha sobre expressões regulares, ok? Então vou salvar, agora vou ter um campo CEP lá, certo? Vou atualizar, se eu clicar em cadastrar, ele vai falar que o campo é requerido. Se eu digitar letras, ele ainda vai pegar e falar que não atende ao formato. Se eu colocar um título lá, o título mostra dentro dessa caixinha aqui também, ok? Agora, se eu digitar, por exemplo, o valor certo, 1, 2, 3, 4, 5, tracinho, 1, 2, 3, então, que foi o padrão que eu falei, 5 dígitos, um tracinho, depois 3 dígitos, ele vai para a página de processamento. Bom, então essa aula termina por aqui. Até a próxima aula, pessoal.